Gente, bom dia, bem-vindos, bem-vindas, né, para mais uma aula de gestão financeira. A gente está a 3 aulas do final. Então, vocês já devem estar tendo ciência desse boletim, mas a orientação é que a gente leia e releia. Talvez alguém tenha perdido e a gente vai comunicando, né, para que a comunicação aconteça. É o boletim dessa semana, no intuito do aprimoramento, né? Então, primeiro ponto, canal de acolhimento virtual. A gente tem um grupo de professores aqui que atende esse canal virtual, e os encontros têm sido de segunda e sexta-feira. Então, amanhã, sexta-feira, 3 horas da tarde. 2, Flamengo Acelera, né? Então, teremos masterclass, aulas magnas aí, planejamento de vida e carreira. Bom dia, Júlia. Aí é interessante que vocês participem, né? A gente já teve um capítulo do nosso curso que a gente falou sobre isso, mas aí vocês vão ter, acho que uma ampliação do olhar com outro ponto de vista. E adquirindo aí novas soft skills. Dia 21 de maio, sexta-feira também, 8 horas da noite. E como tem aí um link do Simpla, vai ter a certificação de participação. Depois, terceiro ponto, atendimento remoto do financeiro, aspectos financeiros da nossa faculdade. Então, existe aí um Meet que funciona de segunda a sexta-feira, das 2 às 4 horas da tarde. Vocês podem estar procurando aí a instituição, né, para estar tratando aí de aspectos financeiros. Então, os recados agora são esses. E a gente tem aí, a começar de hoje, 3 semanas inteirinhas aí para a gente revisar antes da avaliação do dia 10. Bom dia, Josélia. Bom dia. Então, eu vou virar a página aqui. Vocês podem perguntar se algo não ficou claro. Então, é a revisão do quiz 11. Como a gente comentou, desse quiz 11, que tem 20 questões, eu vou estar extraindo 10. Bom dia, Isa. Para a nossa avaliação final. Né, dessas 20 questões que a gente trabalha revendo agora, dessas aqui a gente vai extrair a nossa avaliação final. Então, ó, questão 1. Eu tenho insistido com vocês, né, o que é competência segundo o Perrenot, né, porque a gente está dentro da área da educação e, como eu já falei para vocês, mesmo fora da área de educação, acho que precisa ficar muito claro, pelo menos um significado de competência, né? E eu gosto muito de como o Perrenot coloca esse significado. Bom dia, Maria da Conceição. Então, segundo o Perrenot, ter capacidade de resolver problemas. B, ser uma pessoa... Aqui está errado a digitação, né? Ser uma pessoa responsável e com capacidade de liderança. Ter habilidade para resolver situações complexas. D, ser capaz, ágil e líder para situações corporativas. E, saber mobilizar recursos tais como informação, conhecimento, valores e atitudes para resoluções de problemas, gente. Qual que é a alternativa? Mas só que quando o senhor colocou lá, o senhor colocou ela na alternativa A. Não foi na E. Ah, certo, então. Está em outra ordem. É para saber somente a resposta, né, Pro? Oi? É para saber somente a resposta, porque quando vai de um lugar para outro, acho que muda, né, a letra. Então, dependendo de como a gente configura a prova, como que é? As alternativas flutuam. Isso. Né, conforme a pessoa que acessa, né? Se a gente só decora as letras, a gente pode incorrer no erro, né? É melhor que a gente saiba mesmo a resposta. Okay? Mas é aí. É aí.
né? Gente, por que que eu gosto dessa resposta, né? Essa resposta, ela fala de 4 aspectos, né? Geralmente, quando remete 4, fala de totalidade, né? São 4 paredes para que a gente tenha aí um cômodo, né? Pode ter menos, né? Mas a gente se sente mais à vontade num cômodo com 4 paredes, em geral, né? Muita gente não fica confortável num cômodo redondo, nem num cômodo triangular. E aí, a ideia de 4, ele remete à totalidade. A gente tem 4 pontos cardeais, norte, sul, leste, oeste. Então, isso também dá uma ideia de totalidade. E quando o Perrenot, ele coloca a definição dele, ele coloca dessa forma. Agora, como eu já tinha falado para vocês, o mobilizar recursos, na verdade, são todos aqueles que a gente tem, né? E a informação de cada um, ela não é a mesma, né? Às vezes a informação que eu tenho não é a mesma que você tem, mas se eu sei usar a informação, isso me arremete à competência, né? O que a gente conhece é aquilo que a gente sabe usar, né? Os valores, né? Uma coisa é passar uma palavra e outra coisa é saber passar essa palavra. Como se fala, ela pode afetar demais o que acontece, né? Então, um professor, ele pode pedir a mesma coisa para as classes, né? Mas se ele pede de um jeito, pode ser valorizado mais, se ele pede de outro jeito, pode ser valorizado menos. E o valor, ele está sempre presente, né? E atitude, né, também, né? No caso, eu posso, se a gente olha algumas lives, né, e depois olha os rostinhos do pessoal que abre as câmeras, né, às vezes a gente percebe algumas expressões que nos levam, assim, para desagravo, né, que a pessoa mostra no rosto que ela não está muito feliz com o que está acontecendo. E numa entrevista de emprego, o fato de como a gente senta, isso já reflete uma atitude em relação àquela situação. Então, essas leituras são essas leituras básicas, né? Mas os recursos não são um só. Tá claro aí para vocês? Sim, para mim tá. Para mim também, prof. Tá. A gente, numa revisão, não vê tudo, mas a gente vai estar vendo aqui tudo que, de repente, pode cair na avaliação conclusiva. Questão 2. Para que, na maioria das vezes, está faltando um acento aqui. Para que, na maioria das vezes, utilizamos a representação percentual? Já temos resposta. Para representar grandezas percentuais, deixa eu apagar aqui. Para termos uma representação com base 100, basicamente é para facilitar comparações, para tornar a leitura de alguns relatórios difíceis, para complicar a vida de usuários e consumidores. Então, já temos uma resposta C. Alguém acha que é diferente? Não, professor, é assim mesmo. E basicamente é para facilitar comparações. Ok, tudo bem? Dessa vez eu não errei, professor. Não errou? Não. Certo. Gente, tem gente que acha mesmo que é para complicar a vida, né, das pessoas, né? Mas, por exemplo, se futuramente vocês fizerem relatórios, como acontece, por exemplo, com a Sesgran Rio, quando ela emite relatórios de participação, ela não coloca em números percentuais, elas colocam em números índices, né? A própria Secretaria de Educação, quando ela coloca o boletim da escola, ela coloca números índices. E se a pessoa não vê no número índice o valor percentual, e nesse caso de usar o número índice, a minha interpretação é que a Sesgran Rio, a Secretaria de Educação, quando usa o número índice, ela está, o quê? Dificultando o nosso trabalho, né? Quando, por exemplo,
aparece lá no relatório da escola, índice de fluxo, 0,62, né? Aí, 99% das pessoas vão perguntar, Letícia, bom dia, bem-vinda. 99% das pessoas vão perguntar o que é isso, né? Talvez vocês não estejam familiarizadas ainda, mas o 0,62 reflete que porcentagem? Vai ficar 0,062%? Não, está lá no relatório, 0,62. 0,62. Vai ficar... Espera aí, pessoal. Qual foi o número que foi dividido por 100 que gerou o 0,62? 0,0062. Então, você dividiu por 100 de novo, Jailda. Ah, é. Tô 62, errando. 62. 62, não é? Então, 62 foi dividido por 100, para publicar 0,62. E está lá no relatório. Se vocês pegarem qualquer boletim de escola da Secretaria Estadual, vocês vão lá no índice de fluxo, tem o quê? 0,62. Mas aquilo significa o quê? 62%. Então, 62% são os alunos que não foram retidos e não tiveram nota, não tiveram transferência por desistência. Então, tira um pedaço do pessoal que foi reprovado, tira o pedaço do pessoal que desistiu do curso, sobrou o quê? 0,2. E o que é 0,62? 0,62 é 62%. Então, essa escola perdeu 38% dos alunos. E se vocês verem lá, como eu estou falando, o índice de fluxo vai aparecer esse 0,62. Se aparecer o 0,93? 93%. 93%. O que é mais fácil para comparar? O 0,62 ou o 62? O 0,93 ou o 93%? O 0,62? Não, para a leitura da maioria das pessoas é melhor o 92. 92, não é isso? O número percentual. É mais fácil de a gente fazer raciocínio aí e comparar. Bom dia, Brenda. Então, quando usa o número índice, no meu ponto de vista, é para complicar. Quando usa a porcentagem, é para facilitar. Tá bom? E a gente compara melhor. Questão 3. Estamos fazendo a revisão aí. Teremos essa semana e mais 2 inteiras aí para estar revendo. Né? Questão 3. Por que o mercado financeiro ainda utiliza o juros simples? A. Para facilitar cálculos em operações de curto prazo. Né? Para termos uma alternativa de cálculo na complexidade. C. Apenas para facilitar operações de alguns agentes financeiros. D de dado. Nas frações de período de juros, o ganho é maior. E. Por não haver alternativas em operações de curto prazo. É D, Pro? D de dado. Tudo bem? Acertei. Eu senti uma resposta assim meia exitosa. Não, eu acertei, mas é que eu fiquei com vergonha de falar. Mas eu acertei. Coloquei essa. Tá. Gente, calcular juros simples é mais fácil, né? Então, facilita. E, às vezes, quando se coloca num contrato que é juros simples, não é porque o cara é bonzinho, certo? Não é porque ele quer facilitar a nossa vida. Na verdade, ele está enxergando muito bem que, na fração do período,
ele ganha mais, né? Então, ele mostra para nós aí que o cálculo é fácil, mas ele está passando por cima de uma situação que ele ganha mais. E como eu comentei para vocês, 100% dos contratos americanos são contratos híbridos, né? Todo contrato tem um pedaço que é uma fração e depois períodos regulares. Na fração do período, contrato americano é juros simples. E quando os períodos são regulares, é juros compostos. E por quê? Porque se ganha mais. E não querendo falar mal, mas é assim, tem muitos descendentes de judeu lá nos Estados Unidos, né? E eles não dão ponto sem nó, né? Eles fazem tudo para ganhar. Tá claro isso para vocês? Para mim, sim, pro. Sim, professor. Para mim tá. Tá? Não sei se vocês lembram aquela vez que eu fiz o cálculo, mas se a gente, em juros simples, soma 5 mais 5, dá 10, né? E agora, em juros compostos, qual que é o número que vezes ele mesmo, ele vai dar 10? Ele é um número menor que 5, né? Um número índice menor que 5. Deixa eu fazer a conta aqui rápida para vocês. Rápida porque eu vou usar a calculadora financeira. Se eu pegar 1.1, que é o 1.1, que é o número índice de 10%, e ele extrair a raiz quadrada, é 1.1, extrair a raiz quadrada, vai dar 4,88. Então, em 15 dias, ou 10% ao mês. Se fosse juros simples, metade é 5. 5 mais 5, 10. Vai dar 10% ao 10. Primeira quinzena, 5. Segunda quinzena, 5. E juros simples dá 10. Agora, em juros compostos, a primeira quinzena é 4,88. É menos. E na segunda quinzena é 4,88. 4,88 é o número índice de 4,88 vezes o número índice de 4,88, que em juros compostos vai dar os 10%. Então, se tivesse cobrando por juros compostos 15 dias, ele estaria perdendo aí, em vez de cobrar 5, ele estaria cobrando 4,88, estaria cobrando menos. Na fração do período, juros simples tem maior rendimento. Então, virando a página, gente. Sempre pode perguntar, gente. Questão 4. Andréia Mota, bom dia. Então, nas alternativas abaixo, quais delas tratam de ações de agência? A. Elaborar orçamento, planilhas, projeções e gráficos. B de bola, elaborar orçamento, previdência e a administração do caixa. C de casa, elaborar a previdência. Nossa, como que eu errei aqui, hein? A previdência, administração de créditos e planilhas. D de dado, elaborar projeções, a administração de crédito e gráficos. E, elaborar as ações em todos os níveis, pessoal até o corporativo. B. B de bola? Sim. Alguém está olhando de forma diferente? Concordam, não concordam? É esse mesmo, professor. B de bola, certo? Isso. Elaborar orçamento, previdência e administração do caixa. Certo. Gente, a questão de gráfico, né? Pô, se a gente pensar na exclusão... Professora, não muda agora não, por favor, que eu estou anotando, tá? Ah, tá bom. Obrigada. Você está no celular ou você está no computador? Estou no notebook aqui. Notebook? Você sabe Sim. fazer print da tua tela? Sei? Sabe? Você prefere Sim. anotar? É porque eu anoto a resposta aqui. Tá bom. Sem problemas.
Então, a questão de gráficos, né, depende aí do chefe. Tem chefe que gosta, tem chefe que não gosta, né? Tem chefe que prefere ver tabela, mas aí não importa se, no caso do gestor financeiro, para ele agenciar suas ações, eu posso ser um contador, eu posso ser um professor, e eu posso estar usando gráficos, né? Não é porque eu sou alguém das finanças, né, que eu faço isso. Aí a B de bola, eu preciso fazer orçamento, eu preciso pensar na previdência, pensar lá no futuro, né, e preciso também estar administrando meu caixa, né. Quando eu passei o texto para vocês, são 4 ações, né, e aqui tem 3 só. As planilhas, elas também, segundo o Geraldo, vocês viram, ele pede para tudo ser controlado por planilhas, né. Agora, o gestor financeiro, ele precisa das planilhas, sim, mas não é uma coisa que é específica, né, de um agente financeiro. Depois, na D aparece gráficos também, e todos os níveis não é a questão do agente financeiro. Tudo bem? Posso virar já? Sim, obrigada. Nada. Eu tenho sempre perguntado, né, gente? Espero que eu não me esqueça, mas antes de virar a página, eu sempre pergunto. E aí, se não dou tempo, é só fazer como a Francisca fez, pedir o tempo. Questão 5. Nas alternativas abaixo, quais delas tratam de serviços de agência? Né? Tratativas com banco, câmbio e administração em geral. B de bola, assessoria, bancos e projeções contábeis. C de casa, planejamento, bancos e projeção cambiais. D de dados, seguridade privada, familiar e corporativa. E, assessoria, planejamento e seguridade. Aí, pro. Angélica tá afiada, hein, Angélica? Tá tudo na ponta da língua. Tá aqui tudo anotado, pro. Muito bem. Eu faço no caderno, entendeu? Quando o senhor passava os quiz. Aí eu colocava a resposta e enviava para o senhor também. Aí fica mais fácil para eu estudar. Qual que é aí, Angélica? Aliás, professor, quando a gente precisa de ajuda, a gente vai todo mundo pro PV da Angélica. Fora isso, professor, que eu tô dando aula particular, tá? Por isso tá ficando afiado, né? Uau! Então, por quê? Porque aquela história lá da pirâmide de Menster, aquela pessoa que se coloca para tentar passar algum conhecimento para outra pessoa, ela aprende mais, né? Então, isso é legal. Pelo menos, eu acho isso legal. Eu não ouvi. Qual que é a mesma resposta nessa, por favor? E de elefante. Obrigada. Né? Gente, ó, eu gosto dessa palavra assessoria, né? Então, não sejam gulosos, né? Busquem assessoria. E como todo mundo tem o olhar enevoado, né? Naquilo que a gente não conhece, a gente vai buscar, certo? O trazer o Geraldo na aula passada, ele foi nesse sentido. Eu também aprendi no trabalho que o Geraldo colocou, porque eu tinha informação, logo que saiu a lei do terceiro setor, eu me interessei pela lei do terceiro setor, porque o terceiro setor faz muitas obras sociais, né? Então, eu corri atrás, baixei a legislação, estudei a legislação, né? Mas depois que o Geraldo se apresentou na semana passada, eu percebi que caminhou muito, né? E realmente aquilo que ele colocou da profissionalização do terceiro setor tem sido aí um grande avanço, né, para o terceiro setor. E eu estava com essa informação um pouco estagnada. E então a gente vai buscar assessoria. Se amanhã ou depois eu precisar estar falando de algum aspecto, apesar de ter um mestrado em psicologia da educação, eu, principalmente em psicologia, não consigo me apropriar de 100% dos conceitos da psicologia. Eu conheço alguns aspectos, apesar também de... só fazendo uma associação, o que a Angélica colocou e o que a Joyce colocou também, vai buscar
Angélica, no privado, o que acontece? Grupos de estudos, eles são muito importantes, né? A nossa faculdade já fomentou muitos grupos de estudo. O trabalho inicial de metodologias ativas dentro da Faculdade Flamingo, em 2014, começa através de grupos de estudos, pessoas que têm interesse num tema comum, e essas pessoas, elas se ajudam para aquele tema comum. E, na época, era um grupo de professores interessados em metodologias ativas. Então, eu acho que já coloquei da minha experiência, quando eu queria estudar para o vestibular, né? A gente vai para uma população de alunos que é de rede pública e não tem muito poder aquisitivo, então a gente faz um grupo de estudo, e fez um grupo de estudos, e a gente tinha lá colegas se ajudando para quê? Para fazer o vestibular. Isso, eu era moleque lá, eu tinha 16, 17 anos. Então, isso foi espetacular aí para a minha experiência. Aquele grupo de estudo, ele foi tão positivo que depois a gente escolheu alguns temas, né? Então, por exemplo, eu comecei a conhecer a psicologia lá um ano depois de todo mundo ter entrado numa faculdade. Eu comecei a conhecer teatro um ano depois de ter feito isso, porque a gente fez um grupo de estudo para psicologia, um grupo de estudos para teatro, um grupo de estudos para música, um grupo de estudo para... O mesmo grupo, a gente foi escolhendo temas e a gente estudava, e a gente continuou nessa toada aí por um ano, e foi também sensacional, foi espetacular. Aí eu incentivo, né, que vocês façam isso, né? E agora no virtual, talvez a gente não tenha o problema do deslocamento, a gente consegue fazer dessa forma. Então, a questão da assessoria que eu estou tentando enfatizar aqui, ela é muito importante. Então, eu não conheço tudo, eu preciso de assessoria para estar trabalhando em questões A, e B e C. Então, se a gente fala de investimento, a gente falou no mínimo de 10 investimentos aí naquela aula sobre investimento. Tinham 10 linhas de investimento lá. Hoje, a gente pode aumentar esse leque para 12, 13. Mas aí, por exemplo, Bitcoin. Eu não tenho informação de Bitcoin para poder falar de vocês. Eu sei que o rendimento é muito grande, eu tenho muita preocupação em relação ao risco, em relação à segurança, mas se a gente buscar uma assessoria em Bitcoin, a gente deve estar buscando. Existe um banco agora que está fazendo uma propaganda que ele está dando segurança para o investimento em Bitcoin. Então, por exemplo, então a gente vai buscar assessoria desse banco. Não dá para tentar centralizar tudo, né? E aquelas pessoas que conseguem fazer grupos aí, fomentam esse network, na minha opinião, elas podem não ganhar mais, né? Eu acho que elas ganham mais. Quando a gente fala ganha mais, geralmente a pessoa fala assim em grana, no aspecto financeiro. E não é só o aspecto financeiro, né, gente? A gente, eu posso não estar nadando em dinheiro, mas o que acontece? A gente vai ganhando o quê? Empregabilidade, que eu acho super importante, né? Então, se eu olhar aí para 47 anos de carreira, os momentos que eu fiquei desempregado foram poucos em relação a muita gente. Então, a gente precisa estar investindo aí nessas assessorias, no network, e a gente vai se ajudando. A Angélica fez uma pergunta. Vou entrar para trabalhar à noite, termino e assistir a aula, tá? Tudo bem. Então, isso também é uma outra vantagem do trabalho virtual. Como isso está sendo gravado, né? O que acontece? A gente pode estar assistindo depois. E depois, no PV, a gente vai se ajudando, tá? Então, disso tudo, assessoria é o que queria estar destacando. Com certeza, a gente fez também uma aula inteira sobre planejamento, e a questão da seguridade é uma questão primeira, né? Conforme o Mauro Halford, ele coloca, se a gente não tem essa seguridade, a gente precisa batalhar ela primeiro, para depois correr mais riscos. Virando a página.
Sobre o risco e retorno, podemos dizer: A, quanto maior o risco, menor o retorno. B, quanto menor o risco, maior o retorno. C, quanto menor o retorno, mais ganhos. D de dado, quanto maior o risco, maior o retorno. E de elefante, quanto maior o risco, mais rápido ganhamos. É o D. D de dado, Uhum. quanto maior o risco, maior o retorno. É isso? Vamos lá, que confusão que eu fiz aqui na minha sopa de letrinhas. Quanto maior o risco, menor o retorno. Não, se aumenta o risco, a gente viu aquele gráfico lá, né? A gente vai aumentando o retorno, vai aumentando o risco. É isso mesmo, é D de dado. Isso. Tudo bem? Então, quanto maior o Sim, risco, Pro, maior o tombo, certo? Também tem isso. Por exemplo, quando a gente fala da diversidade, né, aquilo que foi colocado lá sobre não colocar todos os ovos na mesma cesta, porque se eu tenho todos os ovos na mesma cesta e a gente toma um tombo, a chance de quebrar todos é muito grande. Tem um seriado, né, que a pessoa deixa cair a caixa com 12 ovos, né? E não quebra um. Um ovo, ele fica lá inteiro. Mas, gente, de uma dúzia de ovos, a gente perdeu 11, né? Então, todos eles estavam na mesma embalagem, levou o tombo, o que aconteceu? Perdeu 11. Então, a ideia é a gente diversifica e a gente não pode colocar tudo no grande risco. A gente pode colocar uma parte no grande risco. E o restante a gente vai tomando cuidado, né? Enquanto a gente tem aí o nosso giro garantido, aí tudo bem, a gente pode ter valores adicionais que a gente vai arriscando. E se a perda for total, o que acontece? Ele não nos afeta na condução do nosso todo, do nosso giro. Tudo bem? Então, virando a página. Essa questão, só memorizar aquele gráfico lá, acho que já dá para responder. Né? O risco vai aumentando e o retorno também. Né? 7. Liquidez. Sobre liquidez, podemos dizer que se refere a maior ou menor velocidade de transformar investimentos em moeda. B de bola, que se refere à dureza de obter-se ganhos com investimento. C de casa, que o quão líquido é ganhar ou perder. D de dado, que se refere ao investimento tais como petróleo, água e mercúrio. E de elefante, que se refere sobre o quão líquido é o negócio que temos. A. Ah, professor. Ah, muito bem. Eu acho que é não. Isso. Que se refere a maior ou menor velocidade de transformar investimentos em moeda. Né? No exemplo que foi dado, eu coloquei a questão do terreno e do imóvel. Eu posso ter um terreno supervalorizado, eu posso ter um imóvel supervalorizado, e se de repente a gente precisar transformar esse terreno, esse imóvel em dinheiro, né, vai levar muito mais tempo. Quando, de repente, alguém coloca uma casa para vender, ela não consegue vender isso da noite para o dia. Né? Uma coisa é vender dólar, que a gente consegue chegar numa casa de câmbio e vender ele na mesma hora, e outra coisa é vender uma casa, outra coisa é vender um terreno. A liquidez do câmbio, ela é muito maior do que a liquidez de um imóvel, de um terreno. Né? Um próprio carro também. Ele tem uma liquidez um pouco maior do que o câmbio. Então, essa situação de transformar o nosso patrimônio em moeda, aí a palavra moeda significa grana viva, né? Para transformar o nosso patrimônio em grana viva, cada tipo
de patrimônio, cada tipo de investimento tem uma maior ou menor liquidez. Por exemplo, um fundo cambial, ele tem uma liquidez de 5 dias. A poupança, ela tem uma liquidez de 30 dias. E assim por diante. Cada tipo de negócio tem uma liquidez diferente. Isso tudo é do jargão aí da área financeira, da gestão financeira. A gente está conseguindo sedimentar aí os conhecimentos? Está claro para vocês? Sim, professor, para mim tá. Para mim também, pronto. Tá. Ok, qualquer coisa, de novo, não se furtem, interrompam. Questão 8. Sabemos que as estruturas financeiras são dinâmicas, variando de governo para governo. A. Mercado fornecedor de crédito e cambial. B de bola, mercados de crédito, capital, cambial e monetário. C de casa, mercado consumidor de crédito e monetário. Mercado, D de dado, mercado fornecedor, concorrente e monetário. E de elefante, mercado consumidor, fornecedor e concorrente. B. B de bola? Sim, professor. Eu também coloquei esse. Certo. Aqui está Professor, completo. não é a D? É a D, mercado fornecedor, concorrente monetário? É o Não. mercado cambial, é a B, é a B. Pronto. Tá Deixa no eu ver texto. aqui. Mercado de crédito, capital, cambial e monetário, que é o meu. Isso. Não é D de dado, É, o não. meu tá na B que eu coloquei. É O o meu B. também, mas tá no texto também, que o senhor passou. Certo. Isso. Então, o mercado fornecedor, o mercado concorrente, né, ele é muito mais da questão de um trabalho de marketing, né, do que um trabalho do gestor financeiro. Né? Aí o monetário, sim, ele é do gestor financeiro, mas o mercado fornecedor e o mercado concorrente, quem analisa isso, principalmente, é o pessoal de marketing. Tudo bem? Um momento, estou anotando aqui a pergunta, por favor. Sem problemas. Professor, e qual é a resposta correta dessa? Tá B, Então, é a Lúcia. B de bola. Essa B aí, ó, que a Angélica falou. B de bola. Sim, eu coloquei ela. É que eu fiquei em dúvida, professora, entre a B e a D, mas eu coloquei a B. Ok. Então, tem Pode vários... passar, professor. Oi, Francisca? Pode passar, obrigada, já anotei. Ah, ok. Então, tem vários segmentos que eles precisam estudar mercados, né? Mas o financeiro, ele precisa se preocupar com o crédito, ele precisa se preocupar com o capital, o cambial e monetário. Basicamente, tudo isso é grana, certo? Uma pessoa que não tem crédito não tem oportunidade de ter acesso à moeda. Se eu tenho capital, eu tenho a moeda, né? E o cambial é os diversos tipos de moeda. E o monetário é a questão, o tamanho, né, desse mercado aí. Virando a página. Tamanho do mercado financeiro. Questão 9. Sabedores da dinâmica que ocorre nas composições de governo, qual é a constituição mínima do Copom? A. Ministro da área econômica, Banco Central e o Banco do Brasil. B de bola, Banco Central, Comissão de Valores Mobiliários e presidentes de corporações convidadas. C de casa, CVM, presidente e representantes do Legislativo. D de dado, chefe da nação, ministro e presidentes do Legislativo. E de elefante, ministro da área econômica, Banco Central e Comissão de Valores Mobiliários.
Eu coloquei a... A, professor. Eu coloquei a também. No texto não é A. Não, aqui eu coloquei foi o ministro da área econômica, Banco Central e o Banco do Brasil. Foi o que eu coloquei na minha, que eu mandei no 15. Tá. Então, lá no texto é Comissão de Valores Mobiliários. Não é? Tem um pedaço também com esse daí, ainda aumenta mais um pouco, em vez dessa daí, ainda aumenta mais uns 2. Essa daí é a Comissão de Valores Mobiliários no final da resposta. Eu não entendi Tenta falar de outra forma, Jailda. Ó, a resposta que eu coloquei no quiz foi ministro da área econômica, Banco Central e Comissão de Valores Mobiliários. Essa Ok. foi a que estava elaborada no quiz. Ah, sim, é que lá, professor, tá a alternativa A. E aqui o senhor colocou na E. Ah, então Desculpa. para deixar claro, Foi É a a E, então. Aí a E. É porque em cima só tem um pedaço da metade da resposta. Aí a gente olhou, pum. É que eu olhei no meu. Desculpa, professor, mas é a E. aí, É isso mesmo. ok. Também Então, ó, coloquei essa. gente, não é questão de pegadinha, não é? Mas, de novo, se a gente, lá na frente, a gente falou, se a gente decora a letra, a gente pode estar errando na frase, certo? E não é uma questão de pegada, e aí as duas frases ficaram muito parecidas, não foi de propósito, eu não pensei nisso, mas aí vocês acabaram se confundindo agora, né? Foi mesmo. Quem aprendeu sabe em qualquer lugar, né, professor? Na A, na B, na C, né? Por isso Exatamente. que é importante aprender de fato. Não saber só a letrinha, né? Não, eu aprendi, Mas aí, Francisca, nos mas casos... eu confundi, entendeu? Tipo, na falar, hora de olhar aqui. Na hora de olhar aqui, eu me confundi. Mas no meu caderno tá certo. O meu também, no meu quiz também eu coloquei a E, só que na hora de falar, como eu vi no final, Banco do Brasil, eu acabei não olhando a Comissão de Valores Imobiliários. Nos casos, se eu fosse olhar em outro local, isso aí, eu ia olhar ela inteirinha, né? Certo. Mas a gente pode confundir mesmo, verdade. Tudo bem? Então, quando fala lá em cima na pergunta sobre a dinâmica, né, que alguns governos têm, por exemplo, já tivemos ministérios com 36 ministros, já tivemos ministérios com 15 ministros, né? Atualmente, a gente acha que está com 23 ministros. Então, o atual ministro, ele é o ministro da Fazenda, e ele também é o ministro da área econômica, né? E aí, se o Copom fosse no governo anterior, o que acontece? Teria o ministro da Fazenda e o ministro da área econômica. Hoje, um único sujeito, ele aglutina essas duas funções, né? Então, aí que, de governo para governo, a composição disso pode alterar. Então, a gente precisa estar atento aí no próximo governo, como é que vai ficar a configuração dos ministros, do ministério, e, de repente, aí a gente vai ter uma nova configuração do Copom. E eles decidem aí a questão, por exemplo, da taxa básica, né? Quanto que o Brasil vai pagar para que dinheiros de investimento eles venham para o nosso mercado. Então, se o Brasil está pagando uma taxa Selic alta, então, alguns mercados vão trazer investimentos para o Brasil, porque eles vão conseguir comprar papéis brasileiros, que o Copom garante que vai pagar X%, e isso daí ajuda o quê? A fomentar a nossa economia. Então, virando a página para a questão 10. Sobre planejamento, podemos dizer A, que se refere a maior ou menor velocidade de transformar investimentos em moeda. B de bola, que é necessário e é importante que tenhamos parâmetros de preferência uma vida inteira. C de casa, é uma ação exclusiva
de assessoria, D de dado. Só existe o planejamento financeiro, E de elefante. Deve ser utilizado apenas para fins de pós-aposentadoria. B. Professor, que é necessário, é importante que tenhamos parâmetro de preferência uma vida inteira. Essa é a que a Angélica acabou de falar. Isso, B de bola, exatamente. Para não errar as letras, para não dizer que a gente não sabe. A velocidade de transformar investimento em moeda é da área financeira, mas não significa que isso está condicionado ao planejamento, né? E não são só assessores que fazem o planejamento. Da forma que eu coloquei para vocês, meu ponto de vista é que todo mundo deve planejar, né? Não só existe só o planejamento financeiro, e existe um planejamento para aposentadoria, mas o planejamento mesmo não é só isso, né? Até nos aposentarmos, a gente precisa continuar planejando também. Então, todos esses parâmetros para uma vida inteira, não é só para terminar o curso esse semestre, ou terminar a graduação em 3 anos, não é para terminar a minha pós-graduação daqui 5 anos, ou terminar o meu mestrado daqui a 10 anos, não é isso. É que depois que também a gente se estabiliza, a gente precisa continuar planejando sempre. Tá claro, gente? Sim, professor, para mim tá, né? Tá. Vamos lá. Questão 11. Qual é a finalidade de constituirmos um capital de reserva? A. Para situações emergenciais. B de bola, para estarmos preparados para emergências e, na melhor das hipóteses, termos uma base para aposentadoria. C de casa, para termos uma boa aposentadoria. D de dado, para termos um valor acumulado para utilização de quando em quando. E de elefante, para a realização de um sonho. B de bola de novo, né? Para estarmos preparados para emergências e, na melhor das hipóteses, termos uma base para aposentadoria. Então, algumas pessoas podem ser felizes e a emergência ela não ocorre, e aí a pessoa tem o capital de reserva, ele vai se prestar para a aposentadoria. Mas, quase sempre, né, a emergência ela ocorre. Uma batida de carro, de repente, um cano que fura na parede, né? Então, essas coisas acontecem e naquela emergência isso pode causar um estrago muito grande, né? Na escola lá a pessoa estava instalando dispenser, né, de álcool gel e ela furou um cano na parede. Isso, o que acontece? Tem alvenaria, né, cimento e areia lá, depois a pastilha do banheiro, né, o cano que precisou ser trocado, então tudo isso aconteceu. É uma emergência, e esse trabalho daí para fazer esse tipo de reparo não é barato, né, por exemplo. Então, as emergências, elas acontecem de um jeito ou de outro, a gente precisa tomar cuidado sempre, se planejar sempre, mas uma situação emergencial acaba ocorrendo. Agora, se elas forem bem planejadas também, impactam menos, e a gente vai usar esse capital de reserva para a nossa aposentadoria, para garantir principalmente qualidade de vida. Certo? Certo, prof. Sim, professor. Posso virar? Pode. Ô, professor, eu estou tirando foto aqui no celular e estou marcando, tá mais rápido. Obrigada. Tá bom. Então, eu vou fazer só a próxima agora, para a aula de hoje, e a gente encerra. 12. Qual o rendimento no regime de capitalização simples de uma aplicação de R$ 6.000 a 1,71 por 9 meses? É a C. A minha deu isso aí, professora, que a Angélica falou. 923,40 centavos.
Isso mesmo. R$ 123,40. Gente, ó, quando a gente fala de rendimento, é só aquele lucro adicional, aquele valor adicional, né? Então, quando a gente fala de rendimento, nunca é tudo. Se a gente fala de montante, dentro do montante eu tenho o capital e o que rendeu. Então, um número grande em rendimento, ele tem que ser descartado, tudo bem? Aí a gente vai olhando os outros números. Depois tem a questão do arredondamento, tem a questão de como é publicado, né? A gente tem um padrão que é Brasil e a gente precisa cuidar da publicação. Entendi. Então, aí é 923,40, professor? Isso, C de casa. Obrigada. Não estou querendo apressar ninguém, né? Gente, ó, a gente tem mais 8 questões para ver, aí vai estar envolvendo a questão da conta, né? Falando da conta aqui, a gente pode fazer essa conta basicamente de 2 formas, né? Se vocês lembrarem da forma do J-CIT, o J de juros é o rendimento, né? Então, o C é o capital, o I é o índice da taxa e o T é o tempo. Então, a gente pode pegar esse 1,71, multiplicar por 9, né, vai dar um valor percentual. Quando a gente achar esse valor percentual, a gente aplica sobre 6.000. Aplicou sobre 6.000, vai chegar nos 923,40 reais, né? Pode ser R cifrão do prefixo ou a palavra reais no sufixo. Nunca os dois ao mesmo tempo. Certo. Tudo bem? Sim, professor. A gente pode calcular 1,71 de 6.000, vai dar um mês. Depois, esse valor multiplicar por 9. Então, uma segunda forma de fazer. Também vai chegar no mesmo valor. Enquanto a gente está fazendo a conta, a gente está usando todas as casas decimais e só no resultado temos aí o arredondamento. Sim. Tudo bem, gente? Sim, professor. Para mim tá bom. Agora, então, vou encerrar aqui e eu quero uma avaliação do trabalho que foi feito hoje. Tchau, professor. Obrigado, Timóteo. Eu achei muito bom, professor, porque tirou dúvidas, e também naquelas perguntas lá eu não sei como é que fala essas perguntas, que tem A, B, C e D, e que tem muita pegadinha, né? E hoje também foi bom que nós caímos nesse erro de olhar as letras e falar letra, que é igual a Fran falou aí, que muitas das vezes a gente, na empolgação de olhar de vez as letras, só lê as primeiras palavras e a gente acaba errando numa questão por falta de atenção, né? Isso foi muito importante para a gente entender isso. Então, principalmente em provas, né, em avaliações, isso precisa tomar um cuidado, né? Eu sou um leitor que tenta ser dinâmico, então, esse leitor que tenta ser dinâmico, ele olha o começo da frase, né? E depois ele parte para o entendimento. Mas daí que é importante a gente fazer 1, 2, 3 leituras, né? Quando a gente dá mais tempo para uma prova, é justamente aí para a segunda leitura, para a terceira leitura, e que isso está previsto, né? E a gente precisa, na minha avaliação aí, principalmente cuidar da ansiedade. A gente fica ansioso, né? Principalmente em matemática, eu percebo muito isso, a gente fica ansioso de dar uma resposta rápida, mas aí é uma resposta muito pensada, né? O rever aí, ele é importante. Então, a gente calcula, controla um pouco a ansiedade e depois revê aquilo que a gente fez. E aí é o suficiente para a gente chegar na resposta. Ô, professor, quando vai responder uma prova, primeiro tem que responder aquelas que sabem, né? E depois aquelas que têm dúvida, não é? Mas não deixa de rever sempre, né? Aquilo que a gente acha que sabe, às vezes pode nos enganar, Francisca, né? Sim. Então,
tem que ter atenção mesmo, né? Porque a gente fica preocupado com o tempo, né? Vou correndo para terminar por causa do tempo, e às vezes erra nisso. Essa estratégia está correta, a gente vai, tudo aquilo que a gente tem mais segurança, a gente vai respondendo, mas aquilo que a gente tem segurança precisa ser revisto, né? E todo o tempo de prova, ele permite isso, né? Agora, a gente vai cronometrando, né? Eu tenho uma estratégia de fazer assim, sei lá, eu tenho 100 questões, eu faço 10 e olho o relógio. 10 questões deu 5 minutos, então 100 questões vai dar 50 minutos. E aí a gente vai vendo o ritmo da nossa prova. E Nossa, mesmo. a gente precisa chegar num tempo para, se a gente conseguir fazer tudo, melhor, né? Mais alguma consideração sobre o trabalho? Eu, como sempre, gosto dessas aulas, Pro. E acertei. Que bom. Tem uma situação que é assim, uma preocupação minha, que eu acho que é bom para vocês, mas eu fico preocupado. A gente ficou com 3 aulas de revisão. É a primeira vez que eu tenho 3 aulas para fazer trabalho de revisão. Geralmente é no máximo 2. E dessa vez vocês estão sendo privilegiados aí com 3. E talvez a gente pudesse estar fazendo algum aprofundamento. Fica bom, viu? O que vocês acham? Tem bastante material, viu, professor Roberto? Tem bastante material. Professor. Tá bom mesmo, fica bom. Tá bom? A Letícia Pra mim, falou. sim. A Letícia. Qual foi o comentário, Letícia Santos? Não, eu falei que é bom, professor, fazer um aprofundamento. Ah, certo. Então, a gente pode ter menos tempo de revisão e buscar um outro tema para poder aprofundar. Sim. Sim? Sim, poderia fazer a revisão na próxima semana e na última aula fazer um aprofundamento. Ou vice-versa, o aprofundamento semana que vem e na última aula a última revisão, que aí fica mais próximo da prova. Tá. Eu pensei aí, nesse ponto, uma coisa que saiu lá no trabalho de Geraldo. Se vocês quiserem, a gente pode colocar um trabalho dedicado a planilhas em uma dessas 2 aulas aí. O que vocês acham? Conhecer o Excel? Pode ser, professor, uma boa. Gostei da ideia também. Gostei da ideia, professor. Não sei mexer em nada de Excel, mas a gente aprende. A gente corre atrás. Então, eu posso trabalhar com vocês no básico, né? A gente vê um pequeno orçamento aí e depois a gente vai dando ideias aí da parte operacional. Muito bom, muito bom. Legal, professor. Então, isso dá para trabalhar. E aí, na opinião do Geraldo, planilha, né? E eu sei também que se a gente conhece um pouquinho de planilha, o gestor financeiro, ele sai um pouco na frente aí, né? Se ele não sabe. Eu posso ter uma assessoria para planilha, mas aí eu preciso chegar nessa assessoria um pouco mais preparado, né? Agora, se eu sei um pouco mais de planilha, então isso é interessante. Então, eu vou preparar para a aula que vem uma questão de planilha para vocês, tudo bem? E aí vocês podem, a gente deixa essa última parte para a véspera da prova, para ficar na memória de vocês mais claro. Isso, perfeito, Pro. Isso, ficou ótimo. Tá bom? Se de repente entre vocês aí tiverem uma outra ideia, a gente pode também mudar esse plano, né? Mas aí tentem me avisar até domingo. Não, eu acho que esse aí tá bom, professor. Tá bom? Porque eu lembro, né, dos comentários de vocês após o trabalho do Geraldo, né? Ele acabou incentivando vocês a conhecer o Excel. E aí eu acho que posso ajudá-las, né, nesse sentido. Pelo menos para ter noção, né? Eu mesmo não tenho noção muito, quer dizer, não tenho noção de nada, de planilha, essas coisas. As meninas que já trabalhou, acho que já entendem bastante, né? Para mim é uma área nova, seria. Tá bom.
também gostaria de aprender, começar do zero, que eu não sei de nada. Certo. Então, a gente vai fazer aí um trabalho em cima das planilhas para a aula que vem e depois a gente conclui essa revisão na outra aula. Tá bom, professor? Gostei, Pro. Ansiosa já. Oi? Tá ansiosa já? Tô muito ansiosa para você. Você não me conhece direito, mas eu sou muito ansiosa. Ah, que bom. Por um outro lado, assim, interrompendo, gente,